Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Ana Lu. Oi, eu sou a Clara. E esse é o Só Mais Uma Coisa. Gente, vocês já ouviram muito eu falando da minha amiga Clarinha, né? Ou Clara. E hoje ela finalmente veio aqui no Só Mais Uma Coisa. Uhul! Seja bem-vinda! Ê, Obrigada. No episódio de hoje a gente vai fazer, enfim, respondendo conselhos. Enfim, vocês mandam pra gente perguntas no nosso formulário e a gente vai aqui responder. O de hoje é temático. O de hoje, o tema é conselhos amorosos. Porque, gente, a Clarinha, vocês sabem que ela é muito saiba. Saiba? Ela é muito sábia. É isso aí, é isso aí. Ela é muito saiba. Ela é muito sábia. Então eu sempre cito ela aqui e eu acho que vai ser legal vocês pegarem os conselhos, assim, em primeira mão, assim, da fonte, da origem. Então eu tô muito animada. Eu não sei se vocês já querem começar. Não, e só queria fazer um comentário também. Eu Uhum. acho que nós três temos perspectivas diferentes, assim, Total. sabe? Sobre Com relacionamento. certeza. Então, eu acho que vai ser legal, Hum. porque a gente vai trazer uma visão bem plural. E também eu acho que os nossos Sim. conselhos, eles são bem diferentes também. E explicando um pouquinho da dinâmica, nós não sabemos os conselhos que cada uma recebeu. Sim. A Ana Lu meio que sorteou e mandou pra gente alguns conselhos, e aí cada uma vai ler uma, porque, pra gente meio que se preparar antes, mas as outras vão ficar meio surpresas, entendeu? Com a história. Uhum. Então a ideia é pra ser bem orgânico, bem fluido, e aí a gente dá os conselhos, tipo, como se a gente estivesse dando pra uma amiga mesmo, né? Exato. Bri, eu não sei, eu chamo a Clarinha de Bri também, gente. Se vocês ouvirem eu chamar ela de Bri, é ela. Não sei, você quer falar alguma coisa, se apresentar? Fala. Ah, pode ser. Oi, só mais uma coisa. Eu tô pedindo pra vir nesse podcast desde o primeiro episódio, Uhum. falando pra Nela que eu queria vir. E que tinha que ser uma coisa, tipo, conselhos amorosos, relacionamento, alguma coisa assim. Sou muito aquela amiga que formula mensagem, sabe? Tipo, ai, me ajuda, o que que eu falo, tal. Eu amo fazer isso. Eu conheço a Nala desde que a gente é muito criança, tipo, Uhum. 3 anos, assim, a gente é amiga há muito tempo. E é isso, tô animada, espero que vocês gostem dos meus conselhos. Mano, eles já gostam, porque se eles escutam, eu repito muita Exato, coisa que a Clarinha fala pra mim. exato, Eu exato. amo ser quotada, não sou mais uma coisa muito especial. Agora vocês Você é sabem a muito cara especial. dela. Você é. Obrigada. Bom, não sei, Clarinha, você quer começar lendo o seu primeiro? Posso começar, não? Eu, mulher bissexual, conheci uma menina através de amigos muito, muito linda e que fazia muito meu tipo. Aí tá entre parênteses. Gosto de nerd frangidinha. Quando eu conheci ela, eu tava bêbada, então me soltei e conversei com ela um monte, flertei, etc. Não rolou nada nesse dia, mas pros meus amigos que estavam lá, ficou óbvio que rolou um clima. E eu, como toda sáfica, já tinha desenvolvido um crush imenso nela. Encontrei ela no rolê mais 2 vezes e flertei muito, mas nada de rolar iniciativa. Aí começou aquele joguinho de curtir o story pra lá, pedir um conselho aqui. Um belo dia eu abri o Bumble depois de muito tempo e vi que a gente tinha dado um match atrás. Um match. Um mês atrás. Foi a coragem que faltava pra eu chamar ela pra sair e ela topou. Fomos num date que foi super gostoso, mas eu percebi que ela não tava muito bem nesse dia. Aí que começa o drama. Fomos pra um rolê com amigos em comum, depois do date, e chegando lá, ela se fechou completamente pra mim. Fui pro rolê achando que a gente ia ficar de casalzinho, mas ela ficou me evitando e depois que bebeu começou a falar da ex na minha frente. Enfim, eu sei que ela passou por um término recentemente e eu não tô atrás de relacionamento, mas isso me chateou demais. Depois disso, não chamei mais ela porque fiquei muito confusa. O date foi super bem, mas o pós foi tão esquisito que eu não sei se ela gostou ou vai querer sair de novo. Ela não me chamou de novo. Depois de umas semanas, a gente se encontrou no rolê e foi mais normal. Rolou umas trocas de olhares e uns toques acidentais, mas não rolou mais nada. Enfim, não consigo parar de pensar nela, meninas. Aí queria saber: sigo em frente ou me arrisco e chamo ela mais uma vez? No primeiro caso, toda vez que ver ela, eu vou ficar triste. No segundo, ou dá certo ou eu levo um fora de vez. Tô sendo trouxa? Me ajudem. PS, um salve para sáficas do pod. Aí eu amei. Eu também amei. Gente, não sei. É, Bri, eu acho que você já pensou em alguma coisa, porque você leu antes. É, Você tem alguma resposta assim imediata? Gente, eu acho que dar conselho amoroso é muito difícil. Que eu acho Hum. que no fundo, principalmente quando se trata de paixão, a gente já sabe o que a gente quer fazer, sim. sabe? A gente já sabe se a gente tá com vontade ou não. E pelo menos pra mim, é muito difícil, tipo, uma amiga falar, amiga, esquece, não manda mensagem. Se eu realmente quiser, eu vou mandar, Aham. entendeu?
Então eu tenho isso. Eu acho que às vezes a gente tem que quebrar a cara mesmo, sabe? Se a pessoa não sai da nossa cabeça e ainda tá com vontade, sabe? Sim. Paciência. Então o meu conselho seria isso. Você tá dizendo que você tá pensando sempre nela e que se você não chamar, tipo, seguir em frente, você vai continuar pensando nela e toda vez que você vê ela, você vai ficar triste. Eu acho que vale a pena arriscar tomar o fora de vez, porque aí pelo menos tem uma conclusão, sabe? Com certeza. Meu, com relação a isso que você acabou de falar, tem uma coisa também que eu sinto também, que às vezes a gente nem gosta da pessoa, mas a gente gosta da sensação que ela nos causa, sabe? Tipo, às vezes esse drama. E aí, assim, escutando isso que ela falou, tipo, porque a pessoa que mandou a pergunta pra gente, né? A nossa amiga, ela falou assim: ah, será que eu mando mensagem? Ou será que eu, tipo, deixo rolar? Tipo, deixar rolar é o quê, sabe? Deixar rolar é você ficar, tipo, meio que sofrendo por essa história, sem saber o que ela quis fazer e tal. E às vezes, tipo, gente, às vezes a gente quer ser performático, às vezes a gente quer sofrer, entendeu? Então também tem isso de, tipo, entender o que você quer mesmo, sabe? E assim, se você realmente escolher sofrer, então, tipo assim, mano, saiba que você está escolhendo. Mas ao mesmo tempo, também, se fosse uma amiga minha, eu ia falar, mano, para com essa palhaçada, velho. Tipo, manda mensagem logo. E, tipo, chama a pessoa pra sair, porque senão você vai ficar, tipo, me enchendo o saco sobre essa menina, tipo, a longo prazo, assim. E não vai ser uma coisa proveitosa. Mas assim, eu acho que é isso também. A pessoa, tipo, que pediu esse conselho tem que entender também o que ela quer, sabe? Tipo, você quer ter esse momento performático, sofrer, ter um romance? Ou você quer, tipo assim, você realmente gosta dela, sabe? Que eu acho que é isso. Você gosta dela ou você gosta da situação? Tipo, meio que entender um pouco isso também, sabe? Não sei. É porque, tipo, eu falo isso porque eu já sofri por isso. Eu já tive amigas que passaram por esse tipo de situação. E que aí, quando você olha, tipo, às vezes nem é sobre a pessoa, sabe? Às vezes é sobre o momento em que Você quer você sofrer. tá e as coisas você Exato! Ou às vezes, tipo, são padrões também da sua vida, tipo, nossa, padrões de relacionamento. Aí realmente você precisa rever. Então, tipo, eu acho que o meu conselho ele não é nem, tipo, uma das escolhas, mas que nem a Clarinha falou, tipo, na real você já sabe o que você quer fazer, sabe? Só, tipo, entenda por que você quer fazer isso. Justo, justo. Eu vou mandar dar meus 2 centavos, então, porque eu concordo com o que vocês duas falaram. Gente, não sei. Isso que a Clarinha falou é muito justo. Porque quando você tá. Principalmente sentimentos que envolvem paixão, não sei o que, você vai fazer. Amigas minhas ficam tipo, ai, será Exato. que eu mando mensagem ou. Não, você vai fazer o que você quer fazer, entendeu? Não importa o que eu Exato. falo. Você vai acabar fazendo o que você quer fazer, mesmo que você acabe quebrando a cara depois, não sei o quê. E nesse caso, Sim. gente, eu sou sempre time melhor se arrepender do que passar vontade. Sempre. Tipo, é melhor você Também. quebrar mesmo a cara e sofrer mesmo do que você ficar pensando, tipo, cara, o que teria acontecido com essa pessoa, entendeu? Enfim, eu sou Nossa, esse sim. time. Eu também. Eu também sou muito do time melhor se arrepender do que passar vontade. Mas eu fiquei pensando e eu acho que tem um meio termo também da situação, porque ela falou que tem amigas em comuns e que elas se encontram em rolê de vez em Uhum. quando. Então, às Sim. vezes, você pode não chamar ela pra sair, tipo, porque aí tem a chance dela falar, tipo, aquela textão de término com o ficante, sabe? Tipo, então, Uhum. que é chato, entendeu? Você pode também, nos próximos rolês, ver como tá, ver se rola uma química, ver se ela te dá mais atenção, e aí, a partir disso, decidir, sabe? Uma coisa um pouco mais deixa rolar. Justo. Também Justo, acho pode uma boa. ser. Uhum. Sim. Que é uma pessoa que ela vê muito em rolê, verdade. Sim. Só que aí você tem que ver se deixa rolar, não vai te machucar também, né? Porque que nem ela Eu tô falou. considerando que foi um date também. Sim. Sabe? Que não precisa É. ser tão sério. Aham. Mas Total. assim, né? Tipo assim, vai que. Mas total. É Bom, isso. vocês querem partir pro próximo? Bora. Vamos. Vai, Amanda. Bom, então, sobre o meu conselho, é sobre um tipo de situação de relacionamento que eu não tô muito acostumada, então eu não sei até que ponto a minha opinião vai valer de alguma coisa. Mas então, tipo assim, já pedindo desculpa pra pessoa que vai receber. E assim, também fazendo esse disclaimer por episódio. Gente, nada do que a gente tá falando aqui tá cravado em pedra. Tipo, nós somos como se fossem suas amigas dando conselho. Tipo, pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, entendeu? Tipo, não é Exceto verdade. que a gente não te conhece tão bem, então a gente nem sua Exato. amiga é necessariamente. Exato. Então, tipo, não levem como verdade tudo que a gente for falar aqui. Uhum. Mas enfim, vou ler aqui o conselho. É o seguinte, a pessoa mandou assim: eu me apaixonei por uma menina e ela por mim. Mas ela disse que é poliamorosa e eu até curto um relacionamento aberto. Mas ela gosta mesmo de namorar várias pessoas. Inclusive, ela já namora um cara. Lindo, por sinal. Já até perguntou de mim pra ela, mas não gosto de homem.
Eu aceitei mesmo meio desconfortável, porque ela tava muito apaixonada. Não, as duas estavam muito apaixonadas. Ela terminou com ele e eu achei que a gente ia namorar só nós duas por um tempo. Mas uma semana depois, ela arrumou outro namorado. Eu amo muito, muito, muito ela. Mas de vez em quando eu sinto que nunca vou ser o suficiente e isso me machuca no fundo. Eu tentei abrir a cabeça e entrei em outro relacionamento também com uma menina que namora outro cara. E tudo isso tá me deixando muito confusa. E eu tô vendo que a primeira menina tá chateada que eu tô namorando outra pessoa, o que eu sei que é muito podre dela, mas eu tô muito apaixonada. Sinto que tô mais feliz sofrendo com ela do que sofrendo sem ela. Vocês acham que eu aguento e tento abrir a cabeça ou pulo fora dessa merda? Que Então, loucura. Que loucura. foi por isso que eu falei que eu não tinha muito repertório pra responder isso, né? Mas, também partindo um pouco da forma como foi escrito esse conselho, eu já acho que você quer pular fora dessa merda, sabe? Tipo, acho que tá te deixando muito confusa. E outra coisa também, você separar também um pouco, tipo, o amor que você sente pela menina e o amor que você sente por si mesma, sabe? Porque meio que, assim, eu sinto, pelo que você escreveu, que você tá desrespeitando até a forma como você gosta de se relacionar. Que eu acho que você não gosta muito dessa ideia de ter, tipo, vários namorados e você gosta muito dela, enfim. Então, acho que você tem que, tipo, meio que, sei lá, sopesar, assim, a situação, entender se é realmente esse tipo de relacionamento que você quer ter, e, enfim, que você tá te deixando confusa, ou às vezes, tipo, tentar ter uma conversa até aberta com ela, sabe? Com a primeira menina. E às Aham. vezes contar, tipo assim, que você tá se sentindo desconfortável, porque também tem muito isso, né? Você falou no conselho assim: ah, achei que a gente ia ficar junto e ela não ia namorar com outra pessoa, mas ela foi lá e arranjou um namorado. Tá, mas você falou isso em algum momento pra ela? Tipo, ela sabia dessa sua expectativa também? Porque se ela falou pra você que ela gosta de poliamor desde o começo do relacionamento, é meio como se vocês tivessem combinado. Então ela não tava te prometendo nada. E aí ela arranjou outra pessoa. Então, tipo, querendo ou não errado, ela não está. Só que aí você precisa, tipo, talvez verbalizar isso com ela, sabe? Tipo, olha, eu gosto muito de você, eu gostaria de ter um relacionamento fechado com você, tipo, um relacionamento aberto, mas eu não queria que a gente tivesse namorados, entendeu? Tipo, fora do relacionamento. Eu acho que vale talvez falar isso. E também a segunda menina que você já tá se relacionando, você entender também se você gosta dela ou se você tá só, tipo, preenchendo um vazio que essa outra menina meio que causou, assim, sabe? Pelo fato de vocês não estarem exclusivas. Então, não sei. Esses são os meus 2 centavos, mas assim, de novo repetindo, eu não tenho muito repertório também e eu não estou julgando nada. É só, tipo, de certa forma, contando um pouco do que eu acho, assim. Boa. Bri, eu tô curiosa pra Você, saber gente. o que você quer falar pra essa pessoa. Achei que você foi bem, Amanda. Fica tranquila. É. Não, a Ana Lu tava doida que aparecesse alguma coisa tipo relacionamento aberto. Eu Porque queria. eu já namorei aberto. E aí a gente queria que isso aparecesse em algum momento. Então, que bom, obrigada, pessoa. Mas, assim, eu namorei aberto, mas era aberto do tipo pra Festa. beijar e pra sexo, mas não pra outros relacionamentos. Então é completamente diferente. Mas eu entendo que, assim, quando a gente tá num relacionamento aberto ou poliamoroso, você meio que tem que jogar o livro de regras fora, sabe? Porque você não tá num relacionamento que é o convencional, o padrão, que é um relacionamento monogâmico. Então você não pode assumir nada. Quando você combina um relacionamento monogâmico, acho que a gente parte de um monte de pressupostos, sabe? De como fazer as coisas. Quando você tá num relacionamento assim, nada tá dado. E nenhum jeito que você se sente com relação a isso é errado, sabe? Então, acho que às vezes quando você entra no relacionamento aberto, tipo, então eu não posso sentir isso, eu não posso sentir ciúme, porque eu confundei isso é aberto. E não é verdade isso, porque todo mundo sente ciúme. E você sentir não significa necessariamente que você não tá nesse relacionamento, não quer tá, né? Mas é um sentimento que as pessoas sentem, inclusive, em relacionamentos fechados. E mesmo quando não tem motivo nenhum, sabe? Não Enfim, é um sentimento como qualquer outro. Mas eu concordo com a Amanda que é isso. Pelo jeito que você escreveu, pela complexidade das relações, assim, parece que você não tá feliz. E aí, nesse caso, eu acho que é como qualquer outro relacionamento, sabe? Você só amar muito uma pessoa não é suficiente pra você ser feliz em um relacionamento. Sim. Poliamoroso ou não. Mas tem uma série de outras coincidências mesmo que tem que rolar entre o jeito que você quer viver sua vida e o que a pessoa quer. E várias coisas têm que coincidir pra vocês serem felizes juntos, sabe? Conseguir juntar a vida uma com a outra. Então é isso. Sim, gente, agora Coragem, vocês amiga. entenderam. Vocês entenderam porque eu sinto tanto a Clarinha, velha, ela sábia.
Eu amei muito. Mas Eu não sei, obrigada, amiga. eu gosto muito dessa ideia de que, enfim, eu nunca estive num relacionamento aberto e também acho que eu não vou ter nenhum na minha vida, mas eu gosto muito dessa ideia de que, tipo, você não tem o livro de regras convencional da sociedade, portanto você tem que Sim, se comunicar muito pra criar o seu próprio, entendeu? Eu sinto que, sim. enfim, ter combinados é uma coisa muito valiosa pra relacionamentos. Eu não sei se é uma coisa muito valiosa pra mim ou se pra todos os relacionamentos. Pode ser que funcione em algum, Sim. assim, não ter combinados. Mas comunicação é muito importante em qualquer tipo de relacionamento. E como você se sente te diz muito. Você disse, assim, a pessoa que mandou que tá desconfortável, enfim. E eu também concordo com a Amanda de que talvez você não tenha comunicado pra essa primeira menina, que é, pelo jeito que você escreveu, é a pessoa que você mais tá apaixonada de todas que você tá se relacionando. Você não comunicou tanto com ela o que você espera e o quanto você sente, talvez. Enfim, concordo com tudo que elas falaram, assina embaixo. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa ou se a gente pode passar pra Eu, próxima. eu queria só fazer um comentário que isso que você falou, Ana Lu, tipo assim, abriu a minha cabeça agora. Do tanto que, tipo, talvez você ter um relacionamento fora dos padrões, tipo, da sociedade, um relacionamento monogâmico, você já tem uma ferramenta de autoconhecimento, sabe? Porque isso que a Clarinha falou, de que, tipo, um relacionamento monogâmico já carrega muitos pressupostos, é como se você já tivesse um roteiro do que é se relacionar com outra pessoa. E isso me fez pensar que talvez até as nossas amizades sejam às vezes mais complexas do que os nossos relacionamentos amorosos monogâmicos. Porque realmente ali também não tem, tipo, muito um roteiro de como que você vai se relacionar. E às vezes é um pouco, até porque fica um pouco desafiador das pessoas, tipo, te darem conselho, enfim, porque também é um outro tipo de relacionamento que não tem muita regra. Uhum. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, tipo, cara, que legal também. Tipo, relacionamento aberto tem, tipo, uma visão assim, meio tipo, não, a gente que vai montar as regras, a gente que vai saber o que que a gente se sente confortável ou não. O que é uma coisa que o monogâmico tira um pouco, porque, tipo, a traição, assim, num relacionamento monogâmico é visto como, tipo, meu, motivo de término, fim, acabou. Tipo, não existe mais reparação depois disso. E eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, que eu não vejo dessa forma a traição. E eu acho que isso é muito interessante, de, tipo, não ter um relacionamento monogâmico. Mas enfim, não tem nada a ver com Sim. conselho. Mas, Posso comentar mais uma coisa também? Sim, digo. Que eu concordo muito com isso que você falou, e eu acho que é uma coisa a favor dos relacionamentos abertos, assim. exato. Porque você já sai com essa vantagem de ser obrigado a ter que falar sobre essas coisas. Não que todo mundo que namora aberto É. faça isso com qualidade, com respeito, né? Exato. Mas, e também em relacionamentos queers, assim, relacionamentos que não são héteros, acontece essa mesma coisa, não tem um roteiro tão claro. Sim. Enfim. Nossa. Ao mesmo tempo que pode ser mais desafiador, eu acho que também tem uma liberdade maior, né? Mano, Amanda, eu nunca Sim. pensei que eu ia ouvir essas palavras saindo da sua boca. Eu tô surpresa. Eu tô surpresa. Você vê. Você vê, né? Pois é, não, tipo assim, eu nunca entraria num relacionamento aberto, porque eu acho que pra mim não faz muito sentido. Mas eu sou uma pessoa que eu respeito muito a forma como as pessoas se relacionam. E aí eu achei interessante isso Aham. que vocês trouxeram. Eu amei, eu amei. Eu amei que esse episódio já tá É. suscitando. Mas, gente, posso passar pro meu primeiro conselho, então? Vai, amiga. Gente, eu tô muito animada pra falar sobre esse, porque eu gostei muito do que a pessoa mandou. E eu até queria me desculpar com a pessoa que enviou esse conselho, porque ela enviou ele, tipo, há muito tempo atrás, e ele só ficou perdido no nosso formulário. Mas eu achei ele aqui, e ele é, tipo, uma baita história, que eu amei. E eu até tô com dificuldade de pensar em conselhos pra dar pra essa pessoa, então eu tô curiosa com o que vocês duas vão falar. Mas, bom, começando aqui. Conheci um cara pelas redes sociais, e uma das coisas que eu mais gostei nele foi a atitude que ele teve desde o começo, o que é importante pra mim, já que eu mesma não costumo ter muita iniciativa. Quando começamos a conversar, tudo fluía muito bem. Depois de alguns dias, porém, comecei a ficar entediada, porque a conversa parecia não levar mais a lugar nenhum. Mas então ele me chamou pra sair e eu animei novamente. Apesar do nervosismo, o encontro ocorreu muito bem. Houve alguns momentos de silêncio, mas logo passavam. Ficou muito claro que nos veríamos de novo. E eu estava tranquila com isso. Até que, de repente, deixei de estar. No mesmo dia, eu comecei a sentir que faltava algo. Eu gostei dele, achei-o bonito, legal, e lembro que durante o encontro me senti bem. Mas agora, quando penso nisso, sinto que já não estou muito empolgada. Pelo contrário, eu sinto que não quero mais continuar. E eu não sei o que há de errado. Eu sei que ainda é muito cedo pra ter sentimentos mais fortes por ele, mas mesmo assim, só de pensar em vê-lo de novo fico nervosa. Até conversar por mensagem tem sido difícil, como se eu não tivesse vontade. Há muitas coisas nele que acho interessantes e combinam com características que eu gostaria alguém com quem me relaciono tivesse. Mas também me pego pensando em pequenas besteiras pra justificar minha falta de interesse. Sinto que não deveria desistir agora, que deveria tentar mais, ver como me sinto quando saímos novamente.
mas não estou conseguindo lidar com o que estou sentindo agora. Tenho me perguntado se posso ter algum tipo de bloqueio emocional ou apego evitativo. Tenho dificuldade para entender se simplesmente não gosto dele e estou me forçando a continuar porque não entendo o motivo de não gostar, ou se gosto, mas estou me sabotando. O que vocês acham? O que fariam no meu lugar? E aí, ó, ideias? Meu, eu acho que você não gosta dele. É. Porque eu acho que quando a pessoa escreve eu não sinto vontade, é porque ela não sente vontade. E pra mim é assim, paixão não tem racionalidade, sabe? Você pode não entender por que que você não gostou, tal, mas não quer, assim. E sobre isso que a pessoa fala no final, tipo, não sei se tem um bloqueio emocional, tal. Eu acho que isso não é uma coisa que você investiga um date, uma pessoa, um ficante, sabe? Sim. Isso é uma coisa pra você pensar, tipo, se é um padrão, se isso acontece sempre. Mas não um motivo pra você se forçar a ir num date que você não tá com vontade, né? Nossa, É. sim. Gente, não sei. É porque eu me identifiquei muito com a pessoa, entendeu? Então eu não julgo. Tipo, eu Aham. achei muito válido, entendeu? Porque eu tenho Uhum. muitos, tipo, bloqueios também emocionais. Então, às vezes, você não consegue diferenciar o seu nervosismo que é causado por isso, ou se você não tem Sim. interesse, entendeu? Se esse nervosismo é uma coisa que vem de você, de uma ansiedade sua, de um bloqueio emocional seu, ou se é porque você não quer ir. Entendeu? Eu tenho muita dificuldade de diferenciar essas duas coisas. Às vezes eu tô indo fazer uma coisa legal, que eu quero muito fazer, mas eu tô tão nervosa que às vezes eu interpreto esse nervosismo como: será que eu não deveria estar indo fazer essa coisa? Entendeu? Uhum. Será que isso é uma intuição minha me dizendo que eu não gosto, que eu não quero estar aqui? Mas às vezes não, eu quero sim estar aqui, só que, entendeu? Eu interpreto meu nervosismo como sendo algo ruim. Então eu me identifiquei muito com essa Total. pessoa, eu acho esse dilema muito válido. E é uma coisa que eu, inclusive, já tive na minha vida, entendeu? Mas não sei, Sim. algumas coisas sobre como tá escrito me fizeram pensar que talvez sim você não goste dele. Esse negócio de, me pego olhando em pequenas características dele que eu não gosto pra justificar a minha falta de interesse. Isso daí eu acho uma red flag, entendeu? Não sei, porque, Sim. entendeu? Eu acho que isso é uma red flag. Você tá pegando pequenas coisas na pessoa e ficando tipo, ai, mas isso é chato. Ao longo termo, essas coisas vão te incomodar mais ainda se você não gosta, de fato não gosta dele, Sim. entendeu? Mas o meu conselho é, eu não fecharia essa porta agora, entendeu? Tipo, se você ainda tá nessa Sim. dúvida, vê no que dá, mas também toma cuidado pra não deixar ser levada por tanto tempo que, enfim, você pisca e você já tá namorando esse cara, entendeu? Porque ainda tem essa possibilidade de você não gostar dele. Eu acho que, enfim, talvez comunica isso de alguma forma, se começar a ficar mais sério, que você ainda tá entendendo o que você tá sentindo, mas eu também não me fecharia, tentaria ir em date com outras pessoas. Porque isso que as meninas falaram também é justo. Às vezes, quando você sente uma coisa muito boa, tipo, quando você gosta muito de alguém, você só quer passar tempo com essa pessoa e não sei o quê, e ver se isso acontece com uma outra pessoa eventualmente, entendeu? Mas eu acho que se você continuar vendo essa pessoa e esse sentimento de desconforto, de, meu, acho que tá faltando uma coisa persistir, então aí sim, termina logo, entendeu? Antes que vire uma coisa a mais, entendeu? Não sei, o que vocês acham? Assim, eu também tenho uma questão, assim, com isso que você falou de às vezes eu acho que a gente complica um pouco demais também relacionamentos com homens, sabe? Tipo, e às vezes a gente tipo, eu falo isso porque eu sou essa pessoa, sabe? Eu sou a pessoa que, tipo, olha pra um homem e, tipo, infelizmente eu sou heterossexual, eu olho pra um homem e eu olho pra ele e eu fico tipo: "Mano, ele fez aquilo", e tipo, puta que pariu, tipo, isso já é um big no, assim, pra mim. Várias vezes eu me vejo fazendo isso e ao mesmo tempo eu fico pensando, tipo: "Cara, mas se eu não for minimamente tolerante, eu nunca vou encontrar alguém igual a mim e que vai, tipo, cumprir todas as características, tipo, que eu Uhum. quero, assim, porque essa pessoa não vai existir, porque sempre vai ter uma crítica. E eu vou me fechar, sabe? Então, tipo, você precisa abrir um pouco a cabeça nesse sentido. Eu acho que isso é uma coisa importante, às vezes, até de avaliar também. Se, tipo, você também não tá sendo muito rígida e, tipo, ai meu Deus, ele falou aquela coisa e isso já me desagradou, então acho que isso é uma coisa importante de observar. E eu achei muito válido isso que a Ana Lu falou, de, tipo, tentar levar um pouquinho mais pra frente pra ver o quanto você vai se sentir desconfortável, tipo, a longo prazo. Porque realmente, assim, se for uma coisa que você, tipo, que nem eu já falei do defeito perfeito, né? Tipo, ele tem um defeito, mas esse defeito não me incomoda tanto a longo prazo. Acho que você vai começando a relevar, assim, as situações. Mas se for uma coisa que realmente te incomoda, vai ficar meio intragável, sabe? Pra você lidar a longo prazo. Então, acho que é bom observar isso. Tipo assim, se você não gosta dele, e se você chegar a essa conclusão, tá tudo bem também você levar isso um pouquinho mais pra frente, sabe? Tipo, Uhum. gente, homem faz isso com mulher o tempo inteiro. Tá na hora da gente fazer isso de volta, sabe? Tipo, vai lá, vê se é isso mesmo que você quer, não sei o quê. Se encher o saco, mano, vai embora, dá um perdido, dá um ghost, entendeu? Também tá tudo bem. Não, gente, um date, pelo amor de Deus.
É. Exato. Não, tá, um date sim, mas Tá de tipo, boa. pô, ghosting boa. não. Eu acho que assim, agora que a Nala falou, eu entendo que eu também sou uma pessoa ansiosa. Normalmente isso não se traduz nos meus relacionamentos amorosos tanto, mas em outras coisas sim. Então eu entendo isso, confundir ansiedade com intuição, sabe? Será que eu não quero ou será que eu tô ansiosa? Ok. Pelo jeito que a mensagem tá escrita, eu entendi que assim, racionalmente, essa pessoa quer gostar desse cara. Tipo, ele me tratou bem, Sim. ele isso, sabe, check em várias coisas. Mas mesmo assim eu não tô sentindo vontade. E eu entendi o, tipo, listar defeitos como uma consequência do não sentir vontade, sabe? Ela tá querendo justificar, ela já não tá Sim. sentindo. Aham. Aí se é porque você tá ansiosa, se é uma questão assim, ou se é porque você não sentiu vontade mesmo, a gente não tem como saber, mas acho que é se perguntar o que tá te levando a querer sair de novo. É porque o date foi bom ou é uma coisa mais, eu não tô gostando de ninguém mesmo, apareceu uma pessoa que no papel tá ótimo, mesmo que eu não tenha sentido, sabe, aquela paixão, aquela vontade, eu vou tentar, assim. E tudo bem também, tudo bem tentar sem muita vontade. Eu só acho que ir num date com aquele sentimento, sabe quando você recebe uma mensagem? Você fica tipo assim, ai, de novo. É, exato. Ai, Not que this again. saco. É. Exato. Você fica, puta, responda e ignora, entendeu? Quando você tá se sentindo assim, pra mim esquece, sabe? Concordo. E a gente sabe muito quando a gente tá com ranço da pessoa, a gente tá com ranço de si mesma, sabe? Tipo, pensa, tipo assim, se você tá, ansiosa porque você vai ter que responder ele. Você tá ansiosa porque você não quer responder ele ou porque você quer, só que você não sabe como, sabe? Tipo, acho que isso é uma coisa que vale analisar. Que a gente sempre sabe, tipo, de E novo, você fazendo. tá. Desculpa. Pode continuar. Não, não, pode Tipo, continuar. você esquece de responder? Tipo, você tem que ficar se Exato. esforçando pra Hum. responder ou você tá nervosa? Porque você não sabe o que Exato. dizer, porque você, sabe, tá implicada naquilo, você só não sabe. Ou você, tipo, pô, que saco, aí esquece. Aí tem que fazer um É. esforço pra puxar assunto. Quando chega a mensagem, sente aquele frio na barriga, tipo, ai, agora o que eu falo? Ai, curte meus stories, assim. Aham. Acho que são Sim. pequenos sinais que a gente sabe, sabe? A gente When you know, sempre you know. sabe. É, a gente sabe. Uhum. Não, concordo, eu concordo. Mas Total. eu senti muita empatia por essa pessoa, me vi muito no pedido dela de conselho. E eu tô curiosa pra saber o que essa pessoa fez, gente, porque esse conselho é muito antigo, tá? Perdoa aqui. Da nossa parte, só responder ele agora. Bota nos comentários. O que você fez? O que É aconteceu? isso. Imagina, eles estão Se você não quiser namorando. mandar nos comentários, manda uma DM pra gente no Instagram também. A gente não publica, entendeu? Pra ninguém. Ninguém precisa saber que foi você. Uhum, Boa. exato. Continua É, sendo anônimo. exato. Bom, gente, vamos passar para um próximo conselho. Clarinha, você quer que fale aí? Quero. Esse é curto. Podem Uhum. falar sobre como terminar um relacionamento implica viver a solidão de novo? Eu acho que isso Camadas. é muitas camadas. Eu acho que é um medo muito presente na vida de pessoas que querem terminar um relacionamento, tipo, eu vou ficar sozinha, eu não vou ter ninguém pra me abraçar e ficar de conchinha. Mas enfim, não sei. Eu acho que tem algo muito bonito nessa solidão também, de você passar tempo consigo mesma. Sinto que às vezes a gente leva muito a sério esse negócio de tipo, ai meu Deus, mas eu não vou ter ninguém. E tipo, se isso, a resposta é sim, talvez seja um problema de que você não tá dando tanto tempo pra suas amizades, nem pra sua família, enfim, seja um bom momento pra você se reconectar com isso. Mas, enfim, eu acho que talvez implique sim você passar mais tempo sozinho, mas talvez não solidão, enfim. Talvez você consiga aproveitar mais o tempo, sei lá, consigo mesma. Eu não sei, o que vocês acham? Eu acho, assim, que todo mundo tem que aprender a ficar sozinho um pouco, sabe? Tipo, por todos os episódios vocês sabem que eu sou uma pessoa que aprecia muito ficar sozinha. E não porque eu gosto de ser uma pessoa sozinha. Na verdade, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida. E eu tô descobrindo isso agora morando sozinha, na verdade. Que eu preciso muito de contato humano. Tipo, é uma coisa que realmente me deprime se eu não falo com mais de 3 pessoas por dia. Que nem lá tem aquele estudo lá, não sei o quê. Que você tem que ter contato com as pessoas. Tipo, isso realmente me faz mal. Mas eu acho que todo mundo tem que aprender a ficar sozinho, até por uma questão de proteção mesmo para suas relações. Porque senão você sempre vai ficar muito à mercê do outro, sabe? Tipo, solidão. Não, você tem que aprender a lidar com
solidão, aprender a lidar, ficar sozinha e entender que aquilo não é o fim do mundo, pra você conseguir realmente ter relações saudáveis em que você realmente queira estar ali por conta da pessoa e não por conta de medo de estar sozinha, sabe? Então eu acho isso muito importante. Se você precisa fazer um término, se você não quer ter nesse relacionamento e você tá com medo por isso, então o meu conselho é termina. Porque você precisa aprender isso em algum momento na sua vida. E muita gente não aprende. Isso eu falo até, tipo, por exemplo, sei lá, a minha avó. A minha avó, depois meu avô teve Alzheimer e aí ele foi internado. E aí depois que ele foi internado, a minha avó entrou numa depressão profunda, ela não sabia o que fazer. Por quê? Porque ela não sabia ficar sozinha. Ela, tipo, a vida inteira teve uma pessoa que ela tinha que cuidar, enfim. E aí depois que meu avô saiu, ela ficou tipo, mano, como assim? Eu não tenho mais o que fazer. E isso, tipo, desnorteou muito ela. Não tô dando eu dei um exemplo muito muito brutal, mas é porque realmente, se você não trata isso, tipo, a longo prazo isso pode te fazer muito mal, sabe. E eu acho que nós jovens, tipo, eu imagino que a pessoa que mandou é uma pessoa jovem, se ela for uma pessoa mais velha, isso também serve pra você. A gente precisa aprender, tipo, a sustentar, a ficar sozinha, pra realmente conseguir, tipo, viver e conseguir dar um basta, sabe. Tem uma coisa que a minha irmã fala, a minha irmã também é a pessoa que eu mais trago aqui como pessoa sábia, e minha irmã mais nova, mas ela fala muito assim, tipo, um relacionamento saudável é um relacionamento que você não tem medo de terminar em nenhum momento. Tipo, você não pode ter medo de terminar. E não é, tipo, você não pode ter medo de terminar, porque se você terminar, a pessoa vai fazer alguma coisa, ou se o término vai ser muito traumático, ou se você realmente não consegue sair daquela relação porque aquilo te dá medo. Tipo, meu, você não pode ter um relacionamento assim. Um relacionamento saudável tem que ser um relacionamento que você se sinta confortável sempre de terminar. Por mais que você não queira. Mas que isso não seja uma coisa que realmente, tipo, te tire o sono, sabe? Então, eu acredito nisso também, eu concordo com ela. E quando ela me falou isso, eu fiquei tipo, caraca, isso é verdade. Isso não serve só pra relacionamentos amorosos, mas pra qualquer relação que você tenha na sua vida. Porque se você tem medo, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Com você ou com a pessoa. A famosa Sei. codependência. E Exato. você, Bri, o que você acha? Ah, eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que eu ia falar exatamente isso, Nanda. Ter medo de terminar é muito ruim, assim, é muito mau sinal. É claro, assim, eu Sim. tenho medo, tipo, eu amo muito essa pessoa, eu tô muito É. feliz, ia ser uma merda se ela chegasse aqui do nada e terminasse comigo, sabe? Uhum. Claro, ok. Mas a gente tá falando desse tipo de medo, né? Um medo que te impede de sair de um relacionamento que você não quer estar. E eu acho que o término ser uma opção que tá na mesa torna um relacionamento mais saudável. Porque você sabe que a pessoa tá ali e você também, porque você quer. E essas duas pessoas são livres, cada uma tem a sua vida, a gente não precisa um do outro nesse sentido. A gente tá junto por livre e espontânea vontade, porque a gente se Exato. ama e porque isso é bom, sabe? Exato. Agora, sobre o término mesmo, tipo, eu acho que é verdade. O terminar um relacionamento te coloca muito num lugar de olhar pra si mesmo, assim. E pra mim, de um jeito muito bom. É muito difícil o término. O único término que eu vi na minha vida foi um relacionamento longo, de quase 4 anos, e que era um relacionamento muito bom, assim. A gente não terminou por um conflito, por um trauma, nada. A gente terminou de boa. Não foi o caso de, tipo, 6 meses depois se olhar pra trás e falar, nossa, era uma merda, ainda bem que a gente se livrou disso. Não, foi o caso de olhar pra trás até hoje e achar uma coisa que foi ótimo, tal, mas que Precisava acabar. expirou, sabe? Passou, a gente começou a ter vidas diferentes, enfim. E você E sente foi que um foi mais término do difícil tipo. pra você Porque depois tinha lidar com o sido bom? término? É. É muito difícil dizer, assim. Eu acho que tem uma parte disso que é difícil, que é uma coisa boa que acabou, né? Mas eu não posso dizer que é mais fácil do que ser uma traição, uma coisa que te deixa muito mal, né? Eu Sim. acho que não. E por mais que tenha sido doloroso, me causa um sentimento muito bom olhar pra esse relacionamento e saber que eu tive uma coisa que foi boa, que foi saudável, sabe? Tipo, eu Legal. consigo ter uma memória que não me causa, mesmo sendo uma memória muito boa e que não é uma coisa atual, não me causa nenhuma dor, assim, me causa, tipo, foi ótimo, né? Mas, e foi o tipo de relacionamento que o término me pegou muito de surpresa. Ele terminou comigo, e como eu falei, não teve nenhuma briga, nada, mas eu não tava esperando. E era uma questão Uhum. individual dele, tipo, de momento de vida, e de querer justamente ficar sozinho, se conhecer sozinho. A gente namorava Uhum. desde o ensino médio, a gente já estava no meio da faculdade. Sim. E eu acho que ele foi muito bem em pensar nisso, sabe? Em enxergar que a gente precisava disso. Uhum. E eu também precisava, por Concordo. mais que
fosse um relacionamento que cada um tinha sua individualidade, seu espaço, tal. Inclusive era aberto, eu morava em outra cidade. Então a gente tinha bastante espaço, assim, a minha vida não dependia dele. Mas mesmo assim, acho que depois de terminar te coloca num lugar é uma mudança muito grande na vida, né. Você tá acostumado a contar com uma pessoa todos os dias, falar com uma pessoa todos os dias. Sim. E eu acho que a gente não se dá conta, enquanto a gente tá no relacionamento, o quanto que a nossa, vida emocional tá ligada àquela uma pessoa, sabe. Tipo, se ela tá mal, eu tô mal, se ela tá bem, eu tô bem. Isso faz parte de amar alguém, né. Mas eu acho que é uma solidão saudável, assim. Total. Eu gosto dessa Concordo. ideia de, tipo, não sei, eu sozinha estou ótima, entendeu? E só que eu estou nesse relacionamento porque eu sinto que ele agrega. Eu sinto que, Exato. enfim, não sei, eu gosto de viver com certeza de que sozinho eu estou ótima. E o término, às vezes, Sim. é um baque que faz você olhar isso no espelho, entendeu? E ter que lidar com isso. E, enfim, se essa pessoa que mandou tá pensando em terminar, não sei o que, talvez seja uma coisa que você acabe se beneficiando bastante, apesar de, sei lá, eventualmente sentir uma saudade, uma carência, isso é normal. Mas enfim, Com gente, certeza. não sei se vocês têm mais alguma coisa adicional, se a gente já pode passar pro próximo. Acho que a gente pode passar pro próximo. Daí, Amandy, você quer falar? Bom, o meu segundo conselho, ele é ele é bem curto, né, que é basicamente recaída com ex. E aí, quais são as Ponto de nossas interrogação. opiniões sobre isso? Exato. E aí, qual que é a nossa opinião sobre isso, né? Não sei, Bri, você quer começar? É, Ela fazendo não com a cabeça, assim, tipo, não. gente, eu vou repetir. É muito difícil. Na minha vida, eu não consigo imaginar nenhum momento que eu quis fazer uma coisa e eu não fiz porque alguém falou: "Ai, amiga, nada a ver", nesse campo, entendeu? Quando você quer, você quer. Então, quando você quer, você quer, e eu acho que às vezes faz parte quebrar a cara nisso, sabe? Ok. Dito isso, e também antes de. Eu não julgo ninguém que teve recaída com ex. Inclusive, Eu também. eu já terminei e voltei dentro de um mês. Eu já terminei e voltei 6 meses depois. Tudo dentro desse relacionamento de 4 anos, né? E já tive relacionamento recaída depois de ter terminado de vez. Então eu já vivi várias situações. A recaída que volta, recaída sem voltar, mas depois volta, e recaída sem voltar de Recaída. vez. Mano, foi uma Recaída vida é muito recaída. rica em recaídas. E o que eu acho é isso, eu acho que tem um potencial grande de te machucar, fato, porque eu não consigo imaginar uma situação que você tenha uma recaída com um ex e não significa nada, sabe? Que É. não mexe em nada. Eu acho que teria que ter sido um relacionamento de que faz muito tempo atrás, que as duas pessoas já estão com vidas muito diferentes, mas mesmo assim, eu não consigo É. imaginar, não, sabe, não tocar em nenhum lugar sensível, assim. Uhum. Dito isso, eu tô cada vez, tipo, mais, Mais uma camada. Uhum. por outro lado, eu sinto que pode ser produtivo, no sentido de te fazer perceber que aquilo não tá acabado, ou te fazer perceber que tá, Que não é entendeu? aquilo mesmo que você quer. É, eu acho que existe uma recaída que é dolorosa no sentido, pô, isso ainda é bom, eu ainda quero isso, e aí pode significar uma volta, né? Ou pode ser Uhum. dolorido, tipo, eu ainda quero, mas a situação é a mesma. A Sim. gente ainda tá na mesma situação e o término ainda faz sentido. Ou pode ser uma recaída que te diz, isso acabou mesmo. Total. E eu Sim. sinto que você ainda tá sentindo vontade e aconteceu. Paciência, sabe? É. Eu acho, tipo, só fazendo um comentário que isso que você falou, para mim, vai também de encontro com aquilo que a gente estava falando antes, de melhor se arrepender do que passar vontade. E aí, dando um depoimento também sobre, tipo, a minha situação. Eu também já namorei, eu namorei 2 anos e meio quando eu estava no ensino médio. E eu acho que talvez a forma como eu superei o relacionamento teria sido encurtada se eu tivesse tido uma recaída. Tipo, eu não sei, mas, tipo, agora você pensando, eu falei, cara, eu acho que, tipo, muitas vezes tinha esse sentimento meu de, tipo, querer estar ainda com a pessoa, porque, tipo, realmente meu término foi muito traumático, foi muito difícil. E aí, tipo, gente, meu ex-namorado, eu acho que eu já contei dele aqui Contou, amiga. Todo mundo aqui nos sabe que ele é stories. hater. Contou. Exato, porque ele, tipo, depois me mandou mensagem, 6 meses depois que a gente terminou, e, tipo, fez uma puta declaração pra mim. E aquilo pra mim foi muito doloroso, tipo, de ter que lidar, assim, de, tipo, ter que arregaçar ele nas mensagens e, tipo, ter que sustentar aquilo
sem ele me responder. Tipo, eu não tive uma resposta, sabe? E aí, sabe aquela coisa que você fica meio agoniada? Tipo, será que eu lacrei? Ou será que, tipo, ele cagou? E eu acho que isso, tipo, me torturou muito. E ainda tava na pandemia, sabe? Tipo, foi uma coisa assim que pra mim foi muito sofrida. E eu acho que talvez se eu tivesse, tipo, sei lá, ah, tá bom, vamos lá, vamos ficar de novo. E, tipo, vivido aquilo e realmente, tipo, visto que não era aquilo que eu queria, talvez eu teria superado mais rápido do que ter, tipo, que sustentar uma coisa que eu também tava, tipo, meio, mano, o que que eu tô fazendo? E machucada ainda, sabe? Então, eu concordo muito com isso de, tipo, não julgar as pessoas, porque eu acho que cada um tem um processo. E, às vezes, tipo, acho que o que eu fiz, as pessoas às vezes admiram, sabe? Tipo, nossa, ela não voltou atrás, ela, tipo, botou um ponto final, ela que terminou e ela sustentou isso. Mas não quer dizer que meu processo tenha sido menos doloroso e eu não tenha sofrido por conta disso, sabe? Tipo, às vezes, se eu tivesse tido uma recaída e sido julgada, tipo, eu acho que eu também não ia ser julgada, porque eu era muito nova. Mas, tipo, às vezes eu teria lidado melhor com a situação. Então, realmente, tipo, eu não consigo nem julgar a pessoa que tem uma recaída. E. Não sei. Os meus dois É, centavos aí. amei a opinião de vocês. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Não sei, eu nunca tive uma recaída, mas eu já vi muitas pessoas que tiveram. Que nem eu vi a Clarinha tendo as recaídas dela, eu vi outras pessoas que eu Eu não tenho vou até expor aqui amigos tendo. que têm. Tem até amigos que têm, entendeu? Já vi muitas pessoas tendo recaídas. E, tipo, também é meio fácil, tipo, olhar pra um relacionamento que, tipo, você já viu a pessoa sofrer muito, uma pessoa tratar muito mal ela, e ela vai lá, volta com a pessoa e fala, meu Deus do céu, o que que você tá fazendo, entendeu? Sim. Tipo, esse julgamento é natural, mas eu também, não sei, vendo tanto as pessoas tendo recaídas, eu nunca vi uma pessoa que teve uma recaída, tenha voltado, reatado esse relacionamento ou não. Tipo, eu nunca vi uma pessoa nunca aprender com uma recaída, entendeu? Eu nunca vi uma recaída ter acontecido por nada, Concordo. entendeu? Arrasou, E- arrasou, 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 arrasou. Um minuto de então, silêncio. tipo. Então elas têm seu valor, gente. Você pode. Gente, eu vi pessoas aprendendo com recaídas anos depois da recaída ter acontecido, entendeu? Tipo, demorou muito pra Mas Sim. aprender a aprendeu. lição da. Exato, aprendeu. Demorou muito pra Eu aprender com também essa acho. recaída. E eu estive lá olhando assim, tipo, gente, como assim você não vê o que tá rolando? Mas a pessoa eventualmente descobriu, entendeu? Então, não sei, Sim. acho que tem muito valor nisso. De você ter essa recaída, mas também, tipo, começa uma terapia, entendeu? Vamos tentar Sim. se conhecer um pouquinho. Não sei. Eu acho que é muito isso pra quase todos os conselhos, assim. É muito difícil ser racional no quesito relacionamento. Então, Sim. eu não julgo nada, entendeu? Faz o que você tem vontade, é muito difícil não fazer, mas entende por que que é essa sua vontade, por que que você tá fazendo isso e se Sim. isso tá te fazendo mal, sabe? Sim. Uhum. E eu acho que isso que é o mais importante de, tipo, aprender a ficar sozinha e entender o que te faz bem e o que te faz mal, entendeu? Porque é isso também, quando você tá tão imersa num relacionamento e você, tipo, não sai dele nunca, você nunca vai ter um período que você vai olhar e vai falar assim, nossa, alguma coisa tá me fazendo mal, porque você vive meio que a vida através da outra pessoa, sabe? Não sei. Uhum. Então, assim, aqui vocês estão vendo que, tipo, a gente não tem uma opinião formada sobre nada, né? Tipo, a gente tá tipo, sei lá. Toda hora a gente abre um pouco, mas eu acho que, tipo, vem muito de um lugar também que a gente respeita vocês, pessoas que estão mandando aqui pra gente. Sim. E, tipo, mano, zero julgamento, sabe? Tipo, pessoas, A não gente existe certo e sabe errado. que. Exato. A gente sabe que é complexo, assim. É Exato. complexo você lidar com ao mesmo tempo com vontade e culpa, às vezes, Sim. né? Várias Paixão camadas. por alguém que não te faz bem. Tudo isso é difícil Exato. e não tem muito certo e errado. Claro que a gente não tá em nenhum momento se referindo a relacionamentos abusivos, né? A gente não tá aqui, tipo, Exato. faz o que você Em nome de quiser, Jesus. fica, Exato. tal. Não, é tudo assumindo que as pessoas estão em relacionamentos que elas, por livre e espontânea vontade, né? Bom ponto, Clarinha, bom ponto. Bom ponto, bom disclaimer. Obrigada. Bom disclaimer. Mas, gente, eu Exato, vou passar pro exato. próximo, pra gente finalizar aqui. Eu acho que esse é um Último, objetivo, assim. Eu saideira. tenho uma opinião bem objetiva em comparação aos outros, assim. Bom, oi, Clarinha, Ana Lu, tudo bem? Nossa, a pessoa sabia que você ia participar. Eu falei que eu fiz um bom trabalho de divulgação, gente. Bom, queria pedir um conselho pra vocês. Eu tô ficando com um cara e ele me chamou pro aniversário dele. Até aí tudo bem. Só que depois ele me mandou mensagem avisando que talvez a ex dele também estivesse no rolê. Até aí tudo bem, né? Cada um com seus problemas. Só que aí ele falou que achava melhor a gente não ficar junto no rolê, porque não queria gerar nenhuma situação chata. Ainda mais porque o término deles foi meio delicado. Também comentou que, mesmo se ela não fosse, provavelmente teria bastante gente próxima dela no rolê e que ele queria evitar burburinho, climão ou qualquer desconforto.
Como vocês acham que eu deveria agir diante dessa situação? Vou na festa? Não vou? E se eu for, como devo ir? Beijo, divas. Bom, Bri, não sei se você quer começar com as suas opiniões. Putz, achei difícil essa, sabia? Achou? No Assim, começo. eu tô vendo pela cara de vocês que vocês não gostaram. Não, no começo eu fiquei meio puta. Fiquei meio tipo, nossa, gente, sempre um homem. Mas depois eu vi que, tipo, tinha uma menina que poderia ser machucada. Aí eu fiquei, coitada da nossa pequena gafanhota. Porque, assim, eu acho muito complexo se relacionar com alguém que tem o Ex. a ex presente na vida. Tipo, isso é difícil Sim. pra qualquer um. Mas eu consigo imaginar situações em que isso acontece e ninguém é necessariamente babaca, sabe? Sim. Tipo, a pessoa namorou Concordo. dentro do grupo de amigos e aí acontece que é isso. E aí, no lugar desse cara, tipo, você vai deixar de chamar a sua ficante pra não botar ela nessa situação? Pode ser. Mas aí, entendeu? Eu não acho. Eu acho que a decisão tá meio que na mão do cara, sabe, também, não sei. Tipo, eu acho que a forma como ele lida com isso é a que, tipo, mais talvez machuque as pessoas, sabe? Tipo, ele tem que entender quem que é a prioridade aí pra ele não machucar as pessoas à toa. Porque ele meio que tá, tipo, se eximindo um pouco da responsabilidade, sabe? Tipo, Vou eu avisar te todo chamei. mundo e paciência. Exato, vocês se resolvam. Só que não, você que é a pessoa causadora dessa situação, sabe? Então, acho que, tipo, assim, eu entendo a situação, mas eu acho que o cara que tem que ser o responsável, sabe? E aí, falando isso pra pessoa que mandou o conselho, tipo, meu, se você tá se sentindo de certa forma mal, tipo, não vai. Mas eu acho que é importante você virar pra esse cara e falar, tipo, olha, não gostei da forma como você lidou, porque você não lidou com a situação. Você só Sim. empurrou ela pra mim, sabe? Porque foi um pouco isso que a pessoa fez, sabe? Isso não é legal. Eu tenho uma pergunta, não sei se eu não entendi. Pode falar, Bri. Era a festa de aniversário do ficante e aí ele convidou ela e convidou a ex? Exato. Ou era Gente, festa por de um isso. terceiro amigo? Não, Ele era que festa de chamou a aniversário ex dele. dele. Gente, Ele se não. passou. Ah, tá, Entendeu? Não. entendi. Entendeu? Entendi, Não, por isso que eu Aí fiquei, tipo, não. pra mim é óbvio, velho. Esse homem é um babaca. Não, eu achei que era fosse, uma festa de tipo, aniversário X. exato. Não, Nossa, tipo, nada a ver. ok. Tá. Exato. Tipo, eu não acho. Eu nunca namorei dentro de um grupo de amigos, assim, nunca namorei um amigo meu. Não sei como é a dinâmica, a situação. Mas, tipo, pô, esse cara já foi otário de chamar a ex dele, entendeu? E te chamar, entendeu? Aí ele começa Eu com acho que essas ele foi. mensagens, tipo. Foi moleque, o moleque, velho. E ainda falar, tipo, meu, estou te chamando minha ficante pra minha Muito. festa de aniversário, mas ó, tô te chamando, mas, mano, é melhor a gente não ficar junto na festa de aniversário, porque ou a minha ex vai e ela vai ficar desconfortável, vai ficar um clima chato, ou vão os amigos da minha ex e eles vão causar Não. burburinho. Meu, foi moleque. Não Mano, vai e nunca minha mais fala opinião, com ele. velho. É, exato, não vai, não só É, não vá na verdade. festa de aniversário, como Verdade. termine com esse homem. Assim, eu ainda consigo ver uma situação que você chama seu ex pra sua festa de aniversário. Não é o meu caso, tá? Já foi, não por culpa minha, mas já foi. Mas assim, se você escolheu chamar a pessoa que você tá ficando, é porque você vai assumir e porque tá tudo bem com a situação da ex, sabe? Você só vai chamar a ex e a ficante se você for realmente pra tratar sua ficante normal como ficante, e isso não Senão, por for que ser você tá uma questão com a sua chamando? ex. Senão, não chama. Não, Uhum. ridículo, gente. Ai. Exato, Porque sempre um exato, tá. homem, né? Tipo assim, incrível. É incrível. Tipo, obviamente que foi um homem que fez isso, entendeu? Tipo, Juro. e Mas ainda, de é, certa forma, se coloca numa posição de, tipo, eu não tô fazendo nada. Sendo que ele que Tipo, colocou todo mundo nessa é, situação. exato. tá de Tá, aí o bonzinho, tipo, disclaimer. avisei, né? Tô cuidando aqui, pô. Exato, mano. Não, disclaimer, tá? A gente pode não saber a situação completa. A gente meteu o louco no menino, ele pode ser um querido. Exato. Mas, enfim, disclaimer. Mas, lendo, assim, a mensagem, essa é a minha reação, assim. Não. Não, that's not it. Exato, exato, Eu exato. até tentei te defender, tá? Que fique anotado. Mas, enfim, gente, acho que é isso. Eu amei dar os conselhos aqui com vocês. Eu só queria falar mais uma coisa. Qual é a música da semana de vocês? Bri, você trouxe alguma música da semana pra gente? Trouxe. A minha música da semana foi Sharon, da Link. Amo! 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 Tem É alguma isso. história? Gostosas da música nacional. Sim. Alguma história, você perguntou? É, atrás da música, não? Você só gosta? Gente, a Ana Lu também enchendo o saco desde quinta-feira, porque eu com uma música. Essa é a história.
Justo. É que, Clarinha, todo episódio eu e a Ana Lu, a gente conta uma história, entendeu? A Sobre gente as se nossas passa músicas, contando das tipo, nossas é um músicas, é. evento. Uhum. Gente, essa música eu gosto muito da coreografiazinha que ele inventou pra ela. Viu? Tá vendo? E E aí, essa semana eu lembrei disso e fiquei dançando e tal. Amo. Amo. E você, Amanda? Meu, a minha. Amiga, você tava até comigo na hora que essa música entrou na minha cabeça. Vai ser Jorge da Capadócia, do Jorge Benjor. Porque os meus amigos e a Ana Lu também vieram na minha casa. Teve, tipo, um open house aqui no meu apartamento. E aí a gente tava conversando e nossa amiga Yas falou que eu queria que o filho dela se chamasse Jorge. E aí o nosso outro amigo falou, que nem Jorge da Capadócia. Eu falei, mano, puta que pariu, por que você falou o nome dessa música? Vai ficar na minha cabeça. E essa música é muito boa. Então essa vai ser a minha música da semana. Sim. E a Eu sua só vi a amiga? Amanda, tipo, no canto dela, tipo, cantando a música. Mas enfim. Exato. Gente, eu tô achando muito legal que eu tô gravando, tipo, do lado de uma janela e o sol se pôs, assim. Aí agora tá um breu. Mas a minha música da semana vai ser The Dress, do Dijon, ou John. Eu não sei como se pronuncia o nome dele. Mas, gente, ele é um divo, eu não conhecia ele. Mas depois eu descobri que ele, tipo, não Eu é. conheço também. Não é, mas ele não é desconhecido, ele tem um feat com Divo. Justin Bieber. Mas, Uau. mas The Dress, gente, é muito boa, tipo, não, escutem, apenas escutem. Essa é a minha recomendação, entendeu? Mas é isso, Amei. queria agradecer novamente a Clarinha por participar hoje do Só Mais Uma Coisa. Ela já tinha participado indiretamente várias vezes, eu já citei ela, vocês já conhecem ela, eu sinto. Então, mas gostei muito que ela participou, quero muito que ela participe de novo. Enfim, queria te agradecer, Bri, e falar bem-vinda à família Só Mais Sim, Uma muito Coisa. obrigada, Clarinha. Sim. Obrigada, gente. Eu amei responder esses conselhos. Continue mandando, eu vou encher o saco do Nalu pra eu voltar pra ter parte Aham. 2. Super convidada. Sim, amo. Bom, é isso. Amanda, você quer dar os recados finais? A Clarinha vai participar dos recados finais também. Ela participou do começo, vamos lá, né? Let's go, let's go, let's go. Bom, gente, muito obrigada por terem escutado o episódio até aqui. Nós somos só mais uma coisa.pod no nosso Instagram e no TikTok. O Instagram a gente tem os nossos posts temáticos sobre o episódio, então se você quiser republicar, entra lá no nosso Instagram, não esquece de seguir. No TikTok a gente tem os cortes dos episódios, então se você quiser compartilhar algum trecho dos episódios com alguém que você acha que precisa ouvir, sigam a gente por lá também. Não esqueçam de avaliar esse episódio com 5 estrelas aqui se você está escutando no Spotify, ou de se inscrever no canal e curtir o episódio no YouTube, ou de ouvir, se tá ouvindo a gente no Apple Podcasts, é isso, continua ouvindo e enfim, comentem as músicas da semana. Não esqueçam de completar também o nosso formulário de conselhos, ele sempre vai estar aqui, e aí conselhos gerais, e aí a gente faz episódios temáticos que nem esse, só que não necessariamente sobre conselhos amorosos. Mas talvez a gente traga outros conselhos temáticos também, ou amorosos de novo pra parte 2 da Clarinha. A gente também tem na descrição do episódio o nosso link para nossa comunidade no WhatsApp, então por lá que tem as mensagens e as novidades sobre o episódio. Então vocês podem ajudar a gente a escolher um título pro episódio, qual que vai ser o episódio da semana, dando ideias, enfim. Então fiquem por lá que vocês sempre vão estar super inteirados. E é isso, a gente lança episódio toda quinta-feira. Então, de quarta pra quinta, que vocês têm um episódio. E é isso, a gente se vê semana que vem. Até quinta Até. que vem.